Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas, seja com todos os irmãos e também com as irmãs, amém? Desde o começo do mês de abril, nós começamos uma temática aos cultos de manhã sobre a oração do Pai Nosso, né? Então nós estamos falando sobre as petições, entendendo um pouco o que quer nos ensinar Jesus, quando nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Então no primeiro domingo o reverendo Áureo esteve falando sobre as duas primeiras petições. Para muitos teólogos, entre dois principais, importantes para nós, João Calvino e Calbart, eles dividem a oração do Pai Nosso em 6 petições. Então nós começamos, no começo do mês de abril, a meditar sobre essas 6 petições. O reverendo Áureo começou sobre as duas primeiras petições, que é: santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E hoje nós vamos prosseguir para entender um pouco aquilo que está nas entrelinhas da oração do Pai Nosso. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos dos versos 9 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que Jesus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso não é somente uma oração dominical que nós costumamos a orar depois dos cultos matutinos ou vespertinos. Não é simplesmente uma reza que nós costumamos a fazer aos fins dos nossos encontros. A oração do Pai Nosso é realmente um modelo para nossas orações. Jesus ele nos diz: quando orares, orem assim. Então ela é um modelo para nossas orações. Na oração do Pai Nosso nós temos o modelo e as instruções sobre tudo aquilo que devemos realmente pedir e esperar do nosso Pai. E isso Ele nos ensina para que as nossas orações não se tornem vãs e repetitivas, para que as nossas orações não estejam margeando os nossos próprios desejos e caprichos. É por isso que nós estamos aprendendo um pouco sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre a terceira e a quarta petição. A terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Faça-se a tua vontade, Deus, assim na terra como nos céus. Qual é a vontade de Deus? Os irmãos já pararam para pensar um pouco, para meditar sobre qual é a vontade de Deus, sendo que nós estamos cheios de desejos, cheios de vontades? Será que há espaço em nossas vidas para que nós possamos meditar e entender um pouco sobre a vontade de Deus para nós? Será que a vontade de Deus é tão difícil de se entender? Será que é algo impossível de se descobrir? A vontade de Deus ela é expressa em toda a Bíblia. Em toda a palavra dele a vontade de Deus é expressa. É expressa quando Deus estabelece o jardim do Éden, coloca lá Adão e Eva, ordena a eles que comam de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento e do bem e do mal. A vontade de Deus é expressa no testemunho de Noé. A vontade de Deus é expressa no testemunho de Abraão. A vontade de Deus é expressa no testemunho do povo hebreu quando sai do Egito e caminha pelo deserto, no Êxodo, a caminho de Canaã. A vontade de Deus é expressa nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos que ele entrega a seu servo Moisés.
A vontade de Deus é expressa através dos profetas e dos escritos. A vontade de Deus é expressa nos evangelhos, que relatam o testemunho de Jesus. A vontade de Deus é expressa no livro de Atos, quando conta a história da igreja. A vontade de Deus é expressa também nas cartas e também no livro de Apocalipse. Será que a vontade de Deus é tão difícil de se descobrir? Creio que a vontade de Deus se torna difícil de se descobrir quando a nossa sobrepõe a vontade dele, quando ele deixa de ser Senhor das nossas vidas. E se observarmos cada situação na Bíblia em que a vontade de Deus é expressa, eu gostaria, para nós meditarmos hoje, de resumir a vontade de Deus em uma só palavra. Em apenas uma palavra eu quero resumir a vontade de Deus, e essa palavra é obediência, sujeição, submissão. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E permitam-me as irmãs também acrescentar, de toda mulher, é dever de todo humano. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Obediência e sujeição a Deus vai contra toda a nossa inclinação à altivez, vai contra a nossa inclinação ao orgulho. Obedecer a Deus é se submeter inteiramente à sua soberana vontade. E quando dizemos e afirmamos que Deus é soberano, estamos nos submetendo à sua vontade. No livro de Isaías, capítulo 55, no verso 9, Deus, o próprio Deus, ele compara a sua vontade com a nossa. E ele afirma que a distância entre os caminhos e a vontade dele, com os nossos caminhos e a nossa vontade, é absurdamente grande. A diferença dos nossos planos, dos nossos desejos e dos nossos caminhos com relação a Deus é absurdamente grande, é infinitamente grande. E assim ele nos diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos também são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como os céus, toda a imensidão dos céus é mais alta do que a terra, assim é a vontade do Pai, totalmente diferente da nossa. Dessa forma, Deus está afirmando que os seus propósitos são infinitamente maiores do que os nossos, de forma que não podemos conhecer a imensidão dos céus, e não podemos mesmo. Também não podemos fazer ideia, nem mesmo imaginar aquilo que está na mente de Deus. E quando Jesus nos orienta na oração dominical a pedir: faça-se a tua vontade, a vontade de Deus, o próprio Jesus, ele identifica uma necessidade nossa, uma necessidade imediata para nós, que é se sujeitar a Deus. Parece fácil, né? Parece fácil. E a razão pela qual a desordem se instalou em nossa sociedade, a razão pela qual a desordem se instalou na nossa vida, se dá pelo motivo de o ser humano apresentar grande resistência, dura serviço em se submeter à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus nos causa melindre. Conhece a palavra melindre? Porque a vontade de Deus contraria as nossas expectativas de alcançar as coisas que nós queremos do nosso jeito. Nos contraria. Nos contraria porque somos tão cheios de nós mesmos que somos incapazes de reconhecer os nossos erros se não for pelo Espírito Santo. Nos contraria porque derruba todos os nossos conceitos e preconceitos. O que nós somos, senão uma construção da nossa vivência, de tudo que nós aprendemos? Mas a vontade de Deus, ela quebra e derruba todas essas coisas. A vontade humana sempre se inclina para a altivez, ao invés da submissão. A vontade humana se inclina para o mal ao invés do bem. A vontade humana se inclina para a mentira ao invés da verdade, para a corrupção ao invés da decência. A vontade humana, ela é partidária, e a vontade humana é interesseira.
Sempre procuramos lutar para que a nossa vontade seja feita, porque nós queremos ser e estar satisfeitos. Eu quero que a minha vontade seja feita, eu quero ser atendido. E depois oramos: seja feita, Pai, a tua vontade. Precisamos aprender mais de Jesus. Precisamos querer menos. Ignoramos a ordem de Jesus ao serviço e buscamos ser servidos. Essa é a razão porque a nossa sociedade vai de mal a pior. Essa é a razão porque as igrejas vão de mal a pior. Permita a minha indelicadeza. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Não quero ser indelicado, mas permita-me fazer uma pergunta. A tua vontade e os teus desejos representam a vontade e os desejos de Deus? A tua vontade e os teus desejos para você representam a vontade e os desejos de Deus para você? A tua vontade e os teus desejos para os teus filhos e para a tua família representa a vontade de Deus para os teus filhos e para a tua família? Os teus desejos e a tua vontade para a igreja representam a vontade e os desejos de Deus para a igreja? Me perdoem a indelicadeza, irmãos. O que a Bíblia diz sobre a vontade humana? Livro de Tiago, capítulo 4, nos versos 1 a 3, ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Pedimos e não recebemos, é porque pedimos para ser e estar satisfeitos. Esse é o grande problema, porque a vontade de Deus não se cumpre na nossa vida, não se cumpre às vezes na nossa igreja, porque eu quero ser satisfeito, eu quero estar satisfeito. Precisamos aprender mais de Jesus. Me perdoe, irmãos e irmãs, a minha indelicadeza. As divisões, a violência, a injustiça e a inverdade nascem no coração humano. E uma vez que a humanidade não se submete à vontade de Deus e à sua justiça, essas obras carnais tomam proporções tão grandes que geram uma sociedade doente, que geram uma sociedade condenada, e pessoas, ainda que estejam vivas, pessoas mortas. É possível, ainda que uma pessoa esteja viva e esteja morta? Livro de Provérbios, capítulo 16, do verso 25. Ele diz o seguinte: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Vou repetir. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Quando não nos sujeitamos à vontade de Deus e não obedecemos ao que Ele nos manda através da sua palavra, caminhamos em passos largos e desenfreados em direção à morte. É por isso que nós vemos uma sociedade do jeito que está a nossa, porque estão todos mortos. E não pense os irmãos que eu estou falando da morte física, porque aquele que está em Cristo, ainda que morre, ressuscita com Ele. Mas a morte verdadeira, a morte cruel, é a distância de Deus, é estar distante de Deus. Isso é morrer, andar segundo os nossos próprios desejos, acreditar em nós mesmos. Esses são os caminhos de morte, porque nos levam distante de Deus. Voltemos para Isaías, porque os meus planos e pensamentos não são os vossos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5, o próprio Deus afirma: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqueles que confiam em si mesmo andam segundo seus próprios desejos e apartam seu coração do Senhor.
Que caminho você tem tomado? Tem confiado muito em si mesmo? Você acha que sabe o que é bom para você? Você acha que sabe o que é bom para a tua família? Você acha que sabe o que é bom para a igreja? Permita-me dizer, nós estamos apartando o nosso coração do Senhor. E é por esse motivo que Jesus nos ensina a pedir: faça-se a tua vontade, ó Deus. Faça-se a tua vontade, ó Pai, e não a minha. Que se cumpra, Senhor, os teus propósitos e não o meu. Que ouçam, ó Pai, a tua palavra e não a minha. Que olhem para Cristo e não para mim. Essa deveria ser a nossa oração. E é isso exatamente que Jesus está nos ensinando quando nos ensina a terceira petição: seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita, ó Deus, a tua vontade e que a nossa a cumpramos, conforme o próprio Jesus ele afirma no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38, e ele diz: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Assim na terra como nos céus, da mesma forma que os anjos e todo exército celeste obedece a Deus e o servem dia e noite, incessantemente, deve ser na terra obediência total, submissão total à vontade do nosso Pai. E assim nós oramos: que seja feita, ó Pai, a tua vontade. Jesus vai adiante, e na quarta petição ele ainda nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ele ensina a pedir o pão. Ele ensina a pedir o pão de cada dia. E olha que interessante que Jesus ele nos mostra que devemos também colocar diante de Deus as nossas necessidades materiais. Tem algum espírito aqui? Alguém é transparente? Somos de carne e osso, temos necessidades, e Jesus ensina a colocar isso diante de Deus, porque até isso Ele nos dá graciosamente. Ele ensina a pedir também as coisas que não são eternas. Ele ensina a pedir também as coisas que são corruptíveis, que são as materiais que nós temos. Ele nos recomenda pedir ao Pai todas essas coisas, para que nós estejamos convictos de que todas as coisas, tudo o que nós temos, procedem de Deus. Porém, não estamos somente pedindo comida, não estamos somente pedindo pão, mas também quando pedimos: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos pedindo o que comer, estamos pedindo o que beber, o que vestir, a saúde, o trabalho, os frutos da terra, as chuvas e o calor e o frio, as estações do ano, coisas das quais Ele criou perfeitamente, para que possamos desfrutar delas. Ainda Jesus, ao recomendar que peçamos o pão de cada dia, nos mostra que realmente Ele conhece o ser humano em toda a sua totalidade. Vamos meditar um pouco. O que mais pode nos abalar, se não a incerteza do amanhã? O que mais pode mexer com as nossas estruturas, se não o amanhã? E nós vivemos hoje, como brasileiros, uma situação assim. Não temos certeza do amanhã. E isso nos abala. Por isso Jesus ele diz, e nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que comeremos amanhã? O que farei se perder o meu emprego? Para onde vamos morar? E se isso, e se aquilo acontecer? São perguntas que rodeiam a nossa mente e o nosso coração. São coisas que nos pressionam, que nos fazem mal. Esses questionamentos drenam a nossa alegria e abafam a nossa fé. Olha que legal que Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês vivam em abundância, para que vocês tenham paz. Jesus ele nos convida a colocar todo o nosso foco nele, toda a nossa esperança somente nele. As preocupações materiais nos envelhecem antes do tempo, tiram a nossa força, tiram o nosso sono. No entanto, meus irmãos e irmãs,
Jesus nos dá paz. Paz, e Ele diz ainda, que o mundo não conhece. E Ele também te dá vida em abundância. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele, jogando sobre Ele, rolando sobre Ele, despejando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como está o teu fardo? Será que conseguimos lançar sobre Jesus as nossas ansiedades? Será que confiamos nele ao ponto de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e conseguimos assim descansar? Notemos também que Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje, pois o amanhã pertence somente a Deus. Será que temos confiança nisso? A palavra de Deus também no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 14, ele diz que a vida é como uma neblina. Ela se forma, mas logo se dissipa. É passageira, é instável. Quando vivemos sempre pensando no amanhã, estamos deixando as oportunidades do hoje. Eu vou repetir. Quando vivemos sempre pensando no amanhã, estamos deixando, estamos abandonando, estamos abortando as oportunidades do hoje. Os planos são essenciais, mas não primordiais. Não é errado pensar no amanhã. Não é errado ter sonhos, ter objetivos, isso não é errado. Mas viver no amanhã, sempre no amanhã, sem que ele ainda tenha se tornado hoje para nós o vivermos, é ilusão. Porque nós não temos o controle do amanhã. Todo o controle está na mão do nosso Pai, em quem nós dizemos que confiamos. No livro do Êxodo, capítulo 16, eu quero notar algumas advertências. No capítulo 16 do livro de Êxodo, no verso 4, o Senhor diz a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Ainda no capítulo 16, no verso 16, o Senhor ordena: colhei disso, segundo o que pode comer. E ainda no verso 19, Moisés diz ao povo: ninguém deixe dele para a manhã seguinte o maná. Nada faltou. E quando guardavam, aquilo virava em podridão e verme. O povo hebreu dessa forma tentou ao Senhor, não acreditou em suas promessas, não acreditou no seu sustento. A falta de confiança gerou no povo hebreu e gera em nós ganância e ingratidão. Ganância porque eles queriam guardar o maná, porque eles não confiaram na promessa de Deus que no outro dia teria também a comida. Por isso eles não confiaram, eram gananciosos, queriam guardar para eles. E também gera ingratidão porque o povo hebreu foi um povo murmurão, queria voltar para a escravidão no Egito. O povo hebreu preferiu acreditar que se guardasse o maná, poderia garantir o amanhã. Preferiram acreditar no pão, no corruptível, no material, do que nas promessas do Pai, naquilo que não poderiam ver, naquilo que poderiam ver. E assim a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, certamente, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, creia, acredita, que ele se torna galardoador daqueles que depositam nele a sua segurança, daqueles que nele confiam. Que Deus é fiel àquele que nele confia, que Deus é fiel àquele que deposita toda a sua segurança nele. Por isso Jesus diz: peçam o pão de hoje. Não é possível ter vida em abundância quando as preocupações, as incertezas do amanhã tomam conta de nossa vida. Você consegue viver bem quando você está preocupado? Quando você está ansioso? Não é possível se tornar grato a Deus, não é possível louvar a Deus, não é possível adorar a Deus quando o nosso ser está cheio de incerteza. Não há espaço para Ele quando não acreditamos
nele, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ainda em Mateus capítulo 6, no verso 25, Jesus ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de pedir, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. No verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, a justiça, e todos esses detalhes vos serão acrescentados, como tem sido acrescentado na nossa vida. É por isso que estamos aqui. Talvez a intenção de Jesus ao ensinar a pedir o pão de cada dia, provavelmente a intenção dele não era falar de coisas espirituais, mas quando nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, também nos afirma que o reino de Deus é mais importante do que a comida, que o reino de Deus é mais importante do que o material, porque dele vem todas as coisas. E assim na tentação, quando Satanás o tenta e diz: Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita graça e misericórdia, também nos enviou o pão dos céus, Jesus Cristo, nosso Redentor, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha vida, e para que Ele mesmo nos salvasse. Ele também nos dá o pão espiritual. Dessa forma, finalizando, a salvação é pão. O amor de Deus é pão. A longanimidade de Deus é pão. O Espírito Santo é pão. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. A palavra é pão. Pão do qual nós deveríamos nos alimentar todos os dias. Que nos submetamos a Deus, que nos sujeitemos à sua boa vontade para nós em Cristo Jesus, que possamos pedir a Ele o necessário, e com isso estejamos satisfeitos, gratos, para que o reino de Deus seja em nossa vida maior do que todas as outras coisas. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Senhor, te damos graça pela Tua palavra, te damos graças pelo Teu cuidado, pelo Teu infinito amor. Te damos graças, Senhor, por Teu Filho Jesus, que nos ensinou tantas coisas, nos ensinou a andar nos Teus caminhos. Pai, que nós possamos nos submeter à Tua vontade, que nós não possamos andar segundo os nossos próprios conselhos, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, entender que os Teus planos, os Teus caminhos são sempre mais altos do que o nosso. Pai, que nós possamos ter convicção e acreditar e ser gratos a Ti por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, e saber que nada nos faltará. Te agradecemos, Senhor, porque nada tem nos faltado, e Te pedimos perdão porque também não temos confiado. Te pedimos perdão porque não temos lançado em Jesus a nossa ansiedade, e dessa forma não temos tido vida em abundância. Pai, nos ajuda. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ajude a caminhar conforme a Tua vontade, que nos ajude a livrar de todos os fardos, de todas as cadeias, para que todos nós possamos ser obedientes à Tua voz, que possamos nos submeter a Ti, a Tua palavra, e que também possamos confiar verdadeiramente em Ti, e que a nossa vida seja em essência gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor também o é. Aceita, Pai, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.